Olá, bom dia, bom dia. Perdão. Olá, bom dia, glória a Deus. Vamos lá, então. Bom dia, amadas. Bom dia, Lene. Bom dia, Inês. Bom dia, Esther. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma live sobre Ruth, né? Essa mulher da Bíblia tão abençoada. E nós hoje temos uma convidada muito especial que você vai se apaixonar por ela, assim como eu sou apaixonada por ela. Uma mulher de Deus, uma pastora, né? Da nossa casa, do meu irmã, pastora do nosso coração também. E eu sei que vai ser uma bênção. Bom dia, Dayana, tudo bem? Bom dia, Laura. Bom dia, amadas, tudo bem com vocês? Deixa eu chamar aqui a nossa convidada, deixa eu ver se ela já tá por aqui. Bom dia, Marion, Luana. Tudo bem com vocês? Paz, Lene. A Darlene, né? Laura também. Maravilha, gente. É isso daí. Como é que vocês estão? A Flávia também. Ah, que legal, Flávia. Prazer tê-la com a gente. Se você puder, manda um aviãozinho para sua amiga, convida ela também para participar nessa manhã, para que a gente receba, né? Nesse dia uma palavra abençoada da parte do Senhor. Eu tenho convicção que Deus vai falar muito ao seu coração. Deixa eu chamar a nossa convidada novamente aqui. Ela já está online também, então ela deve estar entrando. Isso aí, gente, maravilha. Glória a Deus. Que legal. Letícia também. Bom dia, Letícia. Hoje nós vamos falar sobre Ruth. E eu convidei uma pastora, né, amiga do nosso coração, Miriam. Não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui. Fábio, Letícia. Ah, que legal, gente. Vocês estão acompanhando os estudos sobre as mulheres da Bíblia? Tem visto o e-book? Para você que não sabe, né? Toda semana de 2024 nós estamos estudando uma mulher da Bíblia. E acerca dessa mulher da Bíblia nós falamos sobre algumas lições de vida dela durante a semana. E no final da semana nós disponibilizamos um e-book, né? Para quem desejar baixar um e-book que não tem um valor, nós não colocamos um valor, é um e-book que você pode baixar pelo valor de uma oferta voluntária, né? E é um e-book que tem 22 lições sobre aquela mulher da Bíblia, 25 lições, cada e-book tem as suas, né, tem um resumo sobre a mulher da Bíblia, e Deus tem usado esse material como ferramenta também no Ministério de Mulheres, né? Tem sido muito uma bênção para todas que participam e também para aquelas que deixa eu só. Ai, que maravilha, nossa convidada entrou. Doutora Miriam. Opa, tá mudar o vídeo. Só muda a câmera, pastora. Isso! Ai, que linda! Ai, gente, essa é minha pastora, a pastora Miriam, né? Uma das minhas pastoras, né? Pastora Iraci, junto com a pastora Miriam também. É uma bênção, gente. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho dessa tão abençoada mulher de Deus, que, meu Deus, que tem um dom lindo aí na palavra, né? Dom de cura, de libertação. É penalista também, né? Só falta o livro, né, pastora? Deve estar saindo em breve. em breve. Eu creio que deve. Tem muita coisa aí para ser escrita. Fala, pastora. Amém. Bom dia a todas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estar aqui, desfrutando, né, desse tempo que o Senhor preparou para nós. Então, podem contar com a presença de Deus, que já é palpável nesse lugar. Já estamos aqui já há um tempo orando e desfrutando dessa presença. E eu espero que você também passe a desfrutar dessa presença de Deus na sua vida nesse dia, e vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Amém? Que bênção, pastora, que bênção.
Gente, a pastora Miriam é pastora, né? No meu Evansede, né? Ela exerce função, né? De liderança do Ministério de Mulheres, prega também aí, né? Por todo o Brasil, por onde Deus leva ela para trazer a palavra. E é uma mulher que trabalha muito no aconselhamento, né? Também na área de cura, de libertação. E eu tenho sido muito privilegiada, né? De caminhar com mulheres assim tão abençoadas que ensinam, né? Não somente com a vida, mas que ensinam, né? Com tudo aquilo que Deus tem ministrado o coração delas, né? A pastora Miriam, eu admiro demais, né? A pastora Miriam enfim, pelo carinho, né? Pelo amor que ela trata as pessoas e por toda a verdade, né? Por toda a verdade que ela carrega, eu tenho certeza que, assim como eu sou abençoada pela vida dela, você também vai ser. Então, se você puder, um lá, né? Convida também uma amiga. E pastora Miriam, hoje nós vamos falar sobre essa mulher da Bíblia, né? Que você ministra também, gosta muito dela. Na verdade, a gente admira muitas mulheres da Bíblia, né? Mas a gente estava falando um pouquinho sobre ela, sobre Ruth, e eu quero que ela tenha toda a liberdade, né, para falar sobre aquilo que Deus tem dado no seu coração a respeito da vida de Ruth. O que que a gente pode aprender com ela? E dentre tantas lições, o que a senhora, o que o Espírito Santo tem ministrado realmente ao seu coração sobre Ruth? Então, Dani, quero primeiro dizer, né, que eu não estou te vendo aqui. Ai, que pena. Só estou me vendo. Ai, já aconteceu comigo. Eu não estou conseguindo te ver. Ah, que pena. Mas vamos ver se a gente consegue dar um jeito nisso, né? E também quero dizer que também é uma bênção nas nossas vidas e a gente aprende muito. Eu, particularmente, eu aprendo muito contigo, Dani. Essa mulher de Deus que tem nos inspirado, né, em servir a Deus, entrega, obediência, e isso é gratificante, né, caminhar com mulheres de Deus que nos inspiram, que nos fortalecem, que nos incentivam. Então, quero dizer que a lei da reciprocidade por aqui é verdadeira, viu? Amém, amém, amém. Amém? Você está conseguindo me ver direitinho? Estou conseguindo ver, ouvir. Deixa eu perguntar para o pessoal também se eles estão conseguindo ver direitinho. Tá. Vocês estão conseguindo ver a pastora Miriam direitinho? Porque eu estou conseguindo ver ela, estou conseguindo ouvir também. Só o som que tem o som atrás, que às vezes dá um pouquinho de microfonia. Era bom só baixar um pouquinho. Tá. Ah, Carol, tá ouvindo? Beleza, Carol. Minha irmã aí, Carol, beleza, que bênção. Ah, então tá bom, Inês. Pastora, fica à vontade. O pessoal tá vendo, tá ouvindo, tá tudo certo. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth, né? Ruth, as mulheres da Bíblia são inspiração para nós. Às vezes a gente se perde um pouco, né, nessa busca, nessa procura, até mesmo busca em lugares errados, sendo que na Bíblia nós temos tudo que nós precisamos. Temos os exemplos que nós precisamos, temos, né, o incentivo que nós precisamos, a coragem, ali como, né, eu sugeri para a gente falar sobre 3 adjetivos que nós encontramos na Ruth, que é a obediência, né, a coragem e a lealdade, que são 3 adjetivos que nós devemos ter também, porque foi o que construiu, né, a história dela. Ela teve toda a história dela mudada, uma mulher improvável, assim como eu, assim como tantas de nós, que através de um simples posicionamento, ela teve a sua história mudada. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre a Ruth, mas antes eu queria ler um texto que se encontra no livro de Atos, né, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, e no verso 32. Só para nós começarmos. Vamos lá. Eu não vi se a Dani já orou. Não, pastora, não oramos não. Não oramos ainda não. Se a pastora quiser orar para a gente iniciar também, fica à vontade. Tá bom. Então vamos ler esse texto, que é um texto que fala muito comigo, muito, né, na minha vida, e eu creio que vai falar muito na sua vida também, porque é um princípio fundamental
para que nós tenhamos a nossa história mudada, né? A nossa vida alinhada com o propósito de Deus para cada uma de nós. Ele diz assim, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Vamos orar então? Nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos escolhidas por Ti para estar ouvindo a Tua palavra, estar desfrutando da Tua presença num dia tão abençoado, no dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada porque a Tua misericórdia se renovou nas nossas vidas mais uma manhã. Que nós possamos desfrutar com excelência, com gratidão em nosso coração, de tudo aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor já preparou de antemão para nós. Colocamos todas as mulheres que vão estar ouvindo, que vão estar sendo abençoadas com essa palavra. Coloca a minha vida, a vida da pastora Daniela, que nós sejamos tocadas por Ti, movidas por Ti, e que o objetivo, o alvo seja glorificar ainda mais o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouco de Ruth. Vamos lá. O que aconteceu? Em que época que aconteceu? Quem é Ruth? Né? Eu me identifico muito com a história de Ruth, porque fala de uma nora e de uma sogra. E eu sempre costumo falar que a minha sogra foi uma mãe para mim. Enquanto que ainda, sem conhecer Jesus, eu agradecia muito a Deus por eu ter tido uma sogra, que foi uma mãe nas minhas mazelas, na minha história, lá longe do Senhor. Eu tive muitos problemas na minha vida, problemas com a minha mãe, problemas familiares, vim de uma família disfuncional, e quando eu cheguei na família do meu marido, eu encontrei esse apoio por parte da minha sogra. E juntas nós construímos uma história. Não que ambas concordavam com tudo, porque nós éramos pessoas diferentes. Ela já está com Jesus, mas juntas nós construímos uma história. E essa história ficou guardada no meu coração, sabe? E é isso que eu tento passar para as minhas noras. Porque eu não tenho... Que maravilha, porque na verdade, eu vou só interromper bem rapidinho, mas na verdade é um dos relacionamentos mais difíceis que a gente, até existem brincadeiras, esse respeito é sobre sogra, não é verdade? Como é difícil existir relacionamentos assim de cumplicidade, de lealdade, de amizade, como a senhora viveu. E a gente percebe isso em Ruth, Noemi, e acredito que seja uma grande lição aí, uma grande aprendizado para nossa vida. E então, pastora, como é que ela ocupou o lugar da sua mãe? Como é que foi esse início? Por um tempo, eu vi que foi assim uma provisão de Deus. Depois, lá na frente, eu vi que foi uma provisão de Deus, porque por um tempo a minha sogra ocupou esse lugar de mãe na minha vida. E o nosso relacionamento, através da história da Bíblia, através da história que nós tivemos, nós podemos provar que esse dito popular não é verdadeiro, Dani? Que a sogra, tantas brincadeiras, maldosas mesmo, com relação à sogra. Quando eu falo para a mulher, eu costumo dizer que a tua sogra é a mãe do teu amor. Se você é uma com teu marido, não tem como haver essa desconexão, Então, a mãe dele é tua mãe também, porque vocês são um. Então, quando a gente entende algumas coisas, sabe? Quando a gente entende esse princípio, fica mais leve de ver, sem ciúme, sem disputa, sem competição, sem comparação, que é o que a gente encontra muito, nos dias de hoje. Então, mulher, eu quero deixar aqui para você, tá? A sua sogra é sua mãe também. Ela ocupa um lugar na sua vida de mãe. Então, honra ela como mãe. Porque a palavra do Senhor diz para que nós honremos, os nossos pais, porque isso é mandamento e com promessa, para que nós vamos bem e que tudo nos dê certo. E é um exemplo que nós deixamos para os nossos filhos. É um exemplo que nós vamos propagando até mesmo dentro da igreja. É possível, sim, desenvolver um relacionamento de sogra e nora
baseado, né, no amor, na obediência, no temor, no respeito e na honra. Amém? Amém. Mas falando de Ruth, né, Dani? A história de Ruth, ela se deu na época dos juízes e num tempo assim, onde havia muita depravação, muita contaminação, sabe? Não tinha, a terra mesmo estava corrompida, as pessoas estavam corrompidas. E nesse tempo se deu a história de Ruth. Eu copiei algumas coisas aqui que eu achei muito relevantes para nós estarmos falando hoje. Porque em Juízes, no tempo de Juízes, nós temos o quê? Guerra. Em Ruth, nós temos paz. Em Juízes, nós temos crueldade. Em Ruth, nós temos gentileza. Tudo adjetivos que fazem parte, que fizeram parte, né, da vida dessa moça. Em Juízes, nós tivemos idolatria. Em Ruth, fidelidade ao verdadeiro Deus. Em Juízes, nós tivemos prejuízos, né? Nós tivemos desamores. Em Ruth, amor. Em Ruth, nós tivemos amor. Em Juízes, nós tivemos deslealdade. E em Ruth, nós tivemos desonra. Em Juízes, nós tivemos desonra. Em Ruth, nós tivemos honra. Então, é uma controvérsia, né? Mas Ruth veio para nos ensinar que não importa a circunstância, a situação que nós estamos vivendo, o meio que nós estamos vivendo, é possível sim. Sabe, Dani, o que me chama a atenção é que tudo isso se desenvolveu, toda a história de Ruth se desenvolveu baseada no que ela viveu dentro da casa dela. Porque ela casou com o filho da Noemi, né? Um povo que era um povo escolhido, um povo de Deus, o povo de Israel, que desceu para Moabe em uma situação desesperadora, e ali, né, os filhos de Noemi e Elimeleque arrumaram mulheres, conheceram as mulheres e se casaram. Uma delas era Ruth. Então, Ruth já vivia num ambiente desfavorável para ter tantos atributos bons, sabe? E mesmo ali, ela desenvolveu tudo aquilo que ela aprendeu dentro de casa, só pode ser, né? Porque quando os filhos de Noemi morreram, o marido de Noemi morreu, ela ficou sozinha com Noemi. E já estava dentro dela o desejo de seguir o Deus de Israel, o Deus daquela família. Um Deus invisível, que ela nunca tinha visto, nunca tinha provado, mas ela tinha ouvido. E através, né, dos exemplos dentro de casa, o exemplo de Noemi, talvez por tratamento com seu marido, o tratamento com seus filhos, e o tratamento com as próprias noras, com ela e com Orfa, né, que era a cunhada dela. Aquilo ardeu no coração dela, ao ponto de quando Noemi resolveu voltar para Belém, ela abandonar tudo e voltar junto. O que nós podemos aprender com isso? Às vezes a gente dificulta tantas coisas, né? Às vezes a gente quer as coisas palpáveis, às vezes a gente diz, eu não estou vendo nada. A gente tem essa tendência, né, a duvidar, será que é verdade mesmo? Mas eu não estou vendo, eu quero ver, mas a gente não vive por vista, né? A gente vive por fé. E aquela família, ela gerou fé no coração daquela moça. Então, o que nós aprendemos com Ruth? De primeira mão, a obediência. Eu anotei aqui as maravilhas da obediência. Quantos atributos? A gente leu aqui em Atos, né, 5:32, que nós, através da obediência, nós somos cheias do Espírito Santo. Já pensou? A obediência atrai o Espírito Santo. Deus derrama sobre uma pessoa que vive em obediência, uma mulher que vive em obediência, Deus derrama uma porção do seu Espírito Santo, que vai, inclusive, né, Dani, capacitá-la a exercer tudo aquilo que ela ouviu.
Olha, porque é o Espírito em nós, é o Espírito Santo em nós. Então, né, o Espírito Santo em nós, ele nos capacita a obedecer. E a obediência, ela ficou escancarada na atitude de Ruth. A gente vê no segmento, né? Todo mundo conhece a história, não vou me ater na história toda, mas durante o segmento da história a gente vê as atitudes de obediência. Quando elas estavam voltando, né, a Bíblia nos relata que as duas, né, a Noemi olhou para aquelas meninas que estavam seguindo ela e ela disse, eu não tenho nada para oferecer para vocês. O que vocês estão fazendo? Vamos trazer para nossa linguagem, né? O que vocês estão fazendo indo comigo? Eu não tenho nada. Vocês vão para uma terra aonde vocês vão ser estrangeira. Então, não tem nada de bom, só coisa ruim lá para vocês. E a Bíblia fala que as duas choraram muito, alto, choraram alto. Mas Orfa não conseguiu romper com toda uma estrutura familiar, cultural, religiosa, porque é difícil, só através do Espírito de Deus, sabe? verdade. Então a gente vê aqui, sabe, pastora Dani, que quem prestou mais atenção, né, naquilo que Deus estava movendo nessa família, apesar da perda, apesar da dor da perda, foi Ruth, né? Ruth pegava cada exemplo, cada atitude, ela pôde ver o poder desse Deus e gerou no coração dela o desejo de conhecer esse Deus. E é isso que devemos nós pegarmos como lição para nós, sabe? Aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos aprendido, deve queimar em nós a ponto de nós querer mais e mais conhecer esse Deus maravilhoso. Porque a história de Ruth aponta para a redenção. A história de Ruth, ela aponta para a história de Jesus, que amou um povo, sabe, que não era seu povo, mas através de uma atitude de obediência, passou a ser povo. Que lindo. Nós temos 2 livros na Bíblia que têm nomes de mulheres, que é Ruth e Esther. Uma gentia, né, que casou com um judeu, e uma judia que casou com um gentil. Olha só, é verdade. Tem, Que coisa linda, não? né? A Bíblia é uma Olha que revelação. ensinamento para a nossa vida. Verdade. Olha o ensinamento, é esse Deus que nós precisamos buscar conhecer. Se nós formos olhar para a história bíblica, Ruth vem de Moabe, os moabitas eram o povo, né, que nasceu do incesto de Ló com as suas filhas, então não tinha, né, uma perspectiva nenhuma, sabe, para que ela chegasse a ter uma condição de vida como ela chegou, a ponto de ser remida. Porque ela vivia, os moabitas eram um povo amaldiçoado, vivia embaixo de uma maldição. Mas os olhos do Senhor estão sobre Moabe também. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando alguém que tenha um coração que seja dele. Um coração voltado para ele, né? E outra coisa que a gente aprende, né, com Ruth é a coragem dela. Verdade, muito corajosa, né? Tu já pensou, se nós entrarmos na história dela, Dani, ela teve coragem de romper. Quando ela diz, né, no capítulo 1 de Ruth, no verso 16, o teu Deus será o meu Deus, ela está rompendo com toda a estrutura religiosa. O teu povo será o meu povo. Ali rompe-se um laço familiar. Né? Será que nós conseguimos, assim, imaginar que Ruth nunca mais viu a família dela? Verdade. Ela tinha família, ela tinha pai, ela tinha mãe, com certeza, ela tinha família. Mas quando ela declara, sabe, o teu povo é que é o meu povo.
ela rompe com tudo. E para isso, tem que haver uma coragem muito grande. E a coragem não é a ausência do medo, né, É Dani? verdade, muito bem. A coragem é a ousadia de se posicionar mesmo com medo. Isso é coragem, Que lindo. sabe? Eu não tenho coragem, eu não sou corajosa porque eu não tenho medo. Não, eu sou corajosa porque eu rompo com aquilo que eu preciso romper, mesmo com medo. Né? Que lindo. Então, a palavra de Deus diz que, né, lá em Josué, quando a gente olha, Deus falando para Josué, ei, o meu servo Moisés morreu. Ontem à noite eu estava pensando assimilando, sabe, a história de Ruth e Noemi e a história de Josué. Porque a história conta, né, que todo o povo estava chorando, lamentando, desesperando pela morte de Moisés. Parecia que não tinha nada pela frente. Parecia que não tinha nada, nenhuma perspectiva do que ia acontecer. E é onde Deus chega para Josué e diz, ei, Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora tu te levanta porque agora é contigo. Tu que vai fazer esse povo atravessar o Jordão e herdar a terra prometida. Sabe, ontem à noite eu pensando nisso, sabe, Dani? Eu imaginei Deus falando para Ruth. Você vai se posicionar ou você vai voltar pro teu cativeiro chorando? Olha só que lindo, né? O que você vai fazer? Porque Orfa chorou, chorou, chorou e voltou chorando. Verdade. Mas eu imagino que Ruth deve ter, porque a história conta que ela chorou a mesma proporção, né? Vamos dizer assim. Mas ela enxugou os olhos, sabe, se levantou, e aí é onde ela estabelece esse decreto, né, para Noemi, né? Não insista que eu te deixe. Então nós precisamos ter coragem para romper com algumas coisas que muitas vezes nos afastam do propósito de Deus. Você já pensou se Ruth tivesse voltado? Junto com Orfa? Meu Deus. E às vezes nosso posicionamento, sabe, nem chega perto, né, de romper com tantas coisas como Ruth rompeu, para chegar no propósito. Eu quero falar, né, para você, mulher que está aqui nos acompanhando, assistindo essa live, né, o que está difícil para você romper? Sabe, talvez, né, você está olhando para as circunstâncias, olha para o Deus invisível, mas que é real, e que para você chegar nele, chegar no propósito dele, você vai ter que romper com algumas coisas, alguns ídolos do seu coração, sabe, nós temos muitos ídolos no nosso coração, que quando nós precisamos dar um passo para avançar, sabe, esses ídolos nos intimidam, e nos falta coragem. Eu vejo muitas mulheres presas em muitas situações. Eu vejo muitas mulheres que não conseguem romper porque não conseguem se posicionar, porque lhe falta coragem. Mas essa manhã, que o Espírito Santo, ele derrame sobre a sua vida uma porção de coragem, de ousadia, para romper com o que tem que ser rompido, para que você possa alcançar aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem buscado no Senhor. Né? E outro atributo muito real na vida de Ruth, que deixa um ensinamento para nós, que é a lealdade. Nós precisamos ser leais. Leal a Deus, leal às pessoas, à nossa família. Nós precisamos ter esse atributo de lealdade, ser leal. Leal vai além de ser fiel. Você sabia disso? Que a lealdade, ela vai além, porque às vezes a gente não é tão fiel, porque nós somos falhos, nós falhamos na fidelidade, mas se nós formos leal, nós podemos ter essa fidelidade restaurada, num processo, restaurar a fidelidade através da lealdade. Agora, quando nós não somos leais, perdemos a fidelidade,
e aí não temos como, né, recorrer. Então, a lealdade de Ruth revela para nós, a nossa lealdade revela a presença de Deus na nossa vida. A lealdade de Ruth foi escancarada, porque quando ela chegou em Belém, quando ela chegou com Ruth, as pessoas olharam, olha só, lá vem Noemi com a Moabita. Primeira coisa, não foi nem com a ex-nora, né, com a mulher do filho, né, Dani? Verdade. Lá vem a Noemi com a Moabita. Primeira recepção que ela teve foi a rejeição. Mas a lealdade, sabe, a presença de Deus na vida de Ruth fez com que ela desse continuidade, né, o processo, o propósito, sabe, aquela amizade que Ruth significa, né, o significado do nome Ruth é amizade, tudo a ver, né, fez jus, né, o nome, né. Verdade. Então, aquela amizade tão linda, né, sustentou o relacionamento. Quando a gente lê a história de Ruth, sabe que a gente vê que ela ouviu, né, a Noemi, que ela precisava sustentar a sogra já era uma mulher de idade. Veja só, ela não pensava o que ela ia fazer, ela tinha certeza que Deus era a provisão, ela tinha certeza que eles estavam voltando, que elas tinham voltado para o lugar e que Deus ia cuidar. Quando a sogra manda ela, né, pro campo para recolher as espigas que ficavam nas beiradas, né? Quando a gente olha para essa história, sabe, Dani, os empregados, sabe, eles se admiravam com a fidelidade de Ruth, com a obediência de Ruth, sabe, com o trabalho dela. Ela baixava a cabeça e trabalhava, chamou atenção, inclusive, do remidor dela. Porque o remidor chegou e ele viu, e quem é essa moça? Ele quis saber quem era essa moça. Novamente, essa é a Moabita que veio com Noemi. Mas quando, né, a gente sabe se comportar num lugar, a gente está embaixo do poder de Deus, a gente está na obediência de Deus, o Senhor nos vê, sabe, Dani? Ontem à noite eu pensava muito, sabe, eu chorei na presença de Deus. O pastor Luiz sempre fala algo assim, né, quando Deus se mostra, ninguém te esconde. E quando Deus te esconde, ninguém te mostra. É verdade. Que coisa linda, né? Estava em Deus. Ela estava através da obediência dela, da submissão dela. Ela estava escondida em Deus e Deus mostrou ela. Ela não sabia que aquelas pessoas ali estavam prestando atenção, sabe, no seu comportamento, né, no seu trabalho, na sua devoção, mas Deus mostrou para os oficiais, Deus mostrou para Boaz, Deus mostrou ela para o remidor. Então, às vezes a gente parece que não acontece nada, né? Parece que não está acontecendo nada comigo, acontece com todo mundo e não acontece comigo. Deus está te vendo, Deus está nos vendo. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós obedecemos, sabemos que, né, a nossa líder, sabe, o nosso marido, a pessoa que está ali tocando a nossa vida, ela está falando, ela está dando uma direção, ela está embaixo do poder de Deus. Ontem eu pensava também nessa causa, sabe? Às vezes a gente diz, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Parece que é só eu que tenho que fazer, sabe? Por que eu tenho que ir lá colher espiga para sustentar uma sogra que nem é mais sogra? Por que só eu tenho que fazer? Por que a fulana não vai fazer? Por que a pastora só manda? Por que a líder só manda? Por que a chefe só manda eu? Deixa eu te falar. As pessoas que
estão sobre a nossa vida, quando nós nos submetemos ao princípio da autoridade em obediência, é boca de Deus. Mesmo a pessoa não querendo, ela é boca de Deus, porque Deus vai usar essas pessoas para nos alinhar e para nos direcionar para o propósito. Que coisa linda, pastora. E a gente percebe na história de Ruth como Deus é fiel aos princípios dele, né? Porque independente da origem dela, né, que era uma origem, como a senhora falou, né, moabita, mas Deus é fiel às virtudes, né? Deus é fiel aos princípios, né? E ela foi leal, ela foi obediente, ela foi fiel, ela foi tudo isso que a senhora falou, foi corajosa, né? E ela não foi paralisada pela dor, né? A senhora é psicanalista também, a senhora muito, além de ser pastora, né, que aconselha tantas mulheres, mas também, né, atende. Hoje em dia, como existe, né, pastora, pessoas paralisadas pela dor, né? A gente sabe que a dor de um luto deve ser algo, né, realmente terrível, né? A dor de perder, né, quem se ama, a dor de passar por uma traição, enfim, as dores da vida, né? Mas como Ruth, ela agiu, como ela agiu com virtude, como ela agiu com como a senhora falou, como ela agiu com coragem, né? Querendo sair daquele lugar e realmente percebendo que Deus tinha algo a realizar, né? Naquela nova terra, naquele novo tempo. E o que a senhora fala, né, para essas mulheres que de repente estão em situações difíceis, né? Em situações de abandono, em situações de luto? Como sair desse lugar, sabe? Como se posicionar em uma atitude não mais de paralisação, mas de coragem, né? O que fazer para não ser consumido, né, por essa dor da alma, por essa dor que muitas vezes torna essas mulheres presas, né? Torna essas mulheres cativas, né? Cativas em prisões, realmente. Uhum. Bem, Dani, primeiro ponto é não parar na dor. Nós não podemos parar na nossa dor, porque a nossa dor, sabe, ela vai nos manter cativa, sabe, ela vai dizer para nós que nós não somos capazes de dar continuidade. Então, nós não podemos parar na nossa dor. Muito embora seja difícil, muitos dias é chorando, é com lágrimas, sabe? Muitas vezes a gente não consegue, não tem vontade nem de levantar da cama, e isso não é para quem está só passando, né, por momentos de perda, momentos de dores, sabe? Até nós mesmas, muitas vezes, nós não temos nem coragem de levantar da nossa cama, mas o que nos funciona, o que nos coloca de pé é a fé, sabe? Nós cremos num Deus invisível, mas manifesto em todas as coisas. Sabe, quando a gente olha para um dia como esse, a gente vê Deus. Quando a gente olha para o sol escaldante, a gente vê Deus. E sabe que aquele sol é necessário. Quando olha para a chuva, sabe que a chuva é necessária. A dor também, porque todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a dor, ela vai contribuir para o bem. Lá na frente, nós vamos olhar e vamos dizer, se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Mas o Senhor, de todas, Ele me livrou, de toda angústia, né? Tem uma passagem bíblica que diz que essa nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Se é leve, nós podemos suportar. Se é momentânea, ela vai passar. E o que vai ficar é o peso da glória de Deus. Nós vamos olhar e a nossa fé, sabe, vai aumentar. Porque nós vamos dizer, se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Sabe, eu tenho vivido alguns processos, inclusive de saúde, né? E eu conversava com uma pessoa essa semana e eu dizia para ela, meu Deus, desde outubro, né? Desde outubro eu vim passando por
situações de dores nos ossos, uma hora era dor no braço, outra hora era uma dor na mão, que me dificultava até para fazer as tarefas da casa. Depois tive uma embolia venosa no pé, e foram muitas, muitas dores. E teve dias, sabe, Dani, que eu dizia, meu Deus, aonde que tu estás? Aonde que tu estás, Senhor? Mas todos os dias eu levantava da cama e eu sabia, isso está produzindo, essa tribulação, ela está produzindo um peso de glória. Que peso de glória? De que peso de glória que nós podemos falar numa situação dessa? Porque é testemunho, Verdade. sabe? Hoje eu passei por aquilo. Então hoje eu posso já falar para outras pessoas, isso vai passar, é momentâneo. Se é momentâneo, vai passar, não é eterno. Verdade. Então, aguenta firme, chora nos pés do Senhor, faz o que tiver que fazer, né? Procura a medicina, faz, né, um check-up, faz exames, mas crê no Senhor Jesus que é momentâneo. E se é momentâneo, vai passar. E nós não podemos parar na nossa dor. E uma coisa, sabe, Dani, que a gente precisa levar em consideração, nós precisamos ser ouvidas, sabe? A psicanálise é a cura pela fala. Tem pessoas que a gente ouve, tu também trabalha com aconselhamento, né? A gente que trabalha com aconselhamento, a gente ouve a história da pessoa e só na pessoa falar, só no ela relatar, sabe, a história dela, a cura vai brotando, sabe? A gente vê que de repente os olhos começam a encher de lágrima e a gente percebe que não é uma emoção apenas, mas é uma cura profunda lá na alma. E acabando, você nem falou nada, sabe? No final, você ora, você abraça, você chora junto e você abençoa aquela pessoa e aquela pessoa sai daquele aconselhamento, muitas vezes já transformada. Porque nós precisamos ser ouvidas. Então, procurar alguém que nós possamos abrir o nosso coração, sabe? Alguém que nós podemos chorar, que nós podemos contar as coisas mais, as atrocidades mais feias, que de repente a gente nunca contou para ninguém. E a gente pensa assim, meu Deus, se eu contar, meu Deus, eu vou perder a admiração, sabe, eu vou perder o meu cargo, a pessoa vai me olhar diferente. Não, isso é mentira da serpente. A serpente continua falando aos nossos ouvidos. Cabe a nós ouvir a serpente ou ouvir a voz de Deus. Porque a serpente, ela sempre, o objetivo da serpente é descaracterizar a autoridade e a paternidade de Deus. Então, quando eu ouço, né, que as pessoas vão me desprezar, eu vou ser rejeitada, eu vou ser desprezada, sabe? Então é melhor eu ficar quieta e ali eu permaneço, né, com aquela dor, permaneço naquele cativeiro do silêncio que vai me matando aos poucos. Que tremendo. Então eu acredito que é isso mesmo, sabe, Dani? Não parar na dor. Procure alguém para conversar. Procure um ombro para chorar. Não é pecado, não. Né? Como diz o nosso pastor, pecado é a gente querer ser Deus. A gente ser humano, a gente ser mulher, a gente ser frágil, o vaso mais frágil. A Bíblia diz que nós somos o vaso mais frágil, não é pecado, não. É verdade, pastora. E isso eu percebo Que coisa linda, né? E como a pastora falou, né? Não caminhar sozinha, né? Porque você já tem uma dor, aquela dor está te consumindo, né? E você ainda se isola, né? O isolamento, ele produz depressão, né? O isolamento produz sofrimento. Então, a gente precisa realmente estar envolvido em comunidade, né? Pedir ajuda, né? Conversar com uma amiga, né? Ter amigas realmente de aliança, de propósito. Aconselhar com pessoas que, né? Tipo, pastoras, né? Mulheres de Deus que são... que já têm uma maturidade, né? Para aconselhamento. E a gente percebe que, né? Você olha para a órfã, ela com a dor dela, ela caminhou sozinha
e permaneceu no lugar de fome, no lugar de escassez, no lugar de miséria, né? E a gente percebe para outras duas mulheres na mesma dor, no mesmo luto, mas caminhando sozinha em direção a um destino que Deus, né, que Deus estava presente. Então, como é Sim, importante que a gente pegue na mão, né, de alguém, ah, mas essa pessoa também está sofrendo, ah, mas essa pessoa também tem as lutas dela, mas você vai encorajar, uma vai encorajar a outra, né? Uma vai dizer, ei, peraí, isso daí eu já venci, né? Vamos orar juntas, né? Então, como é importante esse uhum, não se isolar, né, pastora? Não ficar, não, eu estou aqui sozinha, eu vou chorar, eu vou sofrer. É claro que a gente sabe que tem o Espírito Santo é consolador, é conselheiro, né? Mas é importante que, humanamente falando, a gente tenha pessoas para sim. caminhar junto conosco, né? E Hum, isso traz muita cura, né? Isso traz cura realmente. É isso mesmo. Pastor, e assim, É ó, isso mesmo. nós estamos falando, né? Vamos aproveitar que a senhora está aqui para a gente já está quase no horário de finalizar, mas é a senhora que é uma mulher, né, tão vivida, tão experiente também. E quando não se tem uma sogra sábia como Noemi, né? A gente percebe que existem sogras e sogras, assim como existem mães e mães, mulheres e mulheres, né? Mas Uhum, e quando a sogra é uma mulher que realmente causa, né, tribulação, quando a sogra realmente não conseguiu se desvincular do filho, né, não percebe que hoje ele é um marido, ele é um pai e ainda, né, tem como se fosse, né, um filho super protegido, como agir, né, diante disso? Claro que a gente sim. precisa amar, né? Jesus falou que a gente precisa amar o nosso próximo, mas como agir, né, Uhum. diante dessa situação? Primeiro lugar, confiar muito em Deus. Nós precisamos confiar em Deus e entender a história por trás da história. Porque por trás de cada atitude, de cada reação, a reação é um resultado de uma ação, né? Então, a gente confiar em Deus e entender a história por trás da história. Por exemplo, uma mãe que ela não desvincula do filho, que ela não libera, ela não emancipa o seu filho, com certeza ela colocou aquele filho no lugar de uma dor. É uma mãe ferida. É uma mulher que passou por situações difíceis na vida não resolvidas. Então, quando uma nora se depara com uma sogra nessa condição, o que ela faz? Deus me ajuda a ajudar a minha sogra. Me ajuda a ajudar a avó dos meus filhos. Me ajuda a ajudar a mãe do meu esposo. Me ajuda a ajudar. Porque essa pessoa, essa mãe, ela precisa de ajuda. Sabe, Dani, eu, né, como vocês sabem, nós temos 3 filhos homens, né? E o nosso caçula, ele veio depois de alguns anos, né? Então, é normal, natural que a gente se apegue mais ao caçula, Verdade. né? Nós temos um de 40, nós temos um de 42, e aí nós temos o Christian, que tem 30. Então, quando ele nasceu, o irmão dele tinha 10 para 11 anos já, o do meio, né? E o mais velho já ia 13 para 14. Então, é natural que a gente se apegue mais, né, ao caçula, porque o caçula fica em casa. E eu lembro que quando eu engravidei dele, né, só compartilhando esse testemunho, Legal, que eu acho que é muito legal. importante, sabe? Quando eu engravidei dele, eu, né, claro que sem Jesus, né, gente, eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada, por quê? Porque eu já tinha 2 filhos, era aquilo que eu queria, era, né, eu nem imaginava que tinha um já prontinho na eternidade para ser enviado na terra, para cumprir o propósito, um adorador, um ministro de louvor, mas eu nem fazia ideia, né? Então, eu fiquei muito revoltada. E eu lembro que quando eu falei para minha sogra, né, aí ela disse, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Esse bebezinho, que até ali a gente não sabia, né, qual era o sexo, ela me falou, minha filha, esse bebezinho que tá vindo aí, ele vai ficar com vocês quando os 2 guris já tiver fora, já tiver até casado, vocês vão ter um menininho em casa, uma menininha em casa, um adolescente em casa, e ele vai cuidar de vocês. Olha que profecia, olha que profecia. Meu Deus,
e foi isso mesmo, sabe? Até eu testemunhei para um garoto que eu atendi essa semana. Com 18 anos que ele começou a sair com os amigos, a sair sozinho e tal. E quando ele começou a namorar, né, que ele casou com 26 anos, quando ele começou a namorar com 25 anos, então todas as pessoas falavam para mim, todo mundo, a família, os amigos falavam assim, oh, meu Deus, eu quero ver quando esse menino casar, eu quero ver quando esse guri vai casar, sabe? Todo mundo falava, eu dizia, gente, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Como assim? Como assim, quando ele casar? Ele vai ser o sacerdote, o cabeça da família dele, e eu vou ser muito feliz de vendo ele cumprir o propósito. Ah, quero ver, as pessoas falavam para mim. Hoje, ele é casado, né, 4 anos já, mora no Rio Grande do Sul, até estou indo para lá esse final de semana ministrar, ele vai estar ministrando junto comigo, mas eu sou muito sarada, muito curada nisso. Criei meu filho, que antes de ser meu, ele é filho de Deus. Sabe? Quando eu entendi isso, nunca houve essa dependência, essa codependência. Não. Mas por quê? Porque eu fui curada em Deus. Eu fui sarada, talvez eu fosse uma candidata a ter esse apreço, né, além da medida, pelo filho caçula. Então, às vezes, né, a sogra, né, no caso aí, ainda não conseguiu desprender totalmente do filho, ainda vê a nora como uma competidora, está competindo comigo. Busque no Senhor. Busque no Senhor ajudar essa sogra, sabe? Ajudar a cura para essa sogra. Porque essa sogra sendo curada, ela vai liberar o filho, porque ela vai entender que antes dele ser dela, ele é do Senhor e ele nasceu para cumprir um propósito. Ele nasceu para instituir família, né? Instituir família e para cumprir o propósito de Deus. Então, esse seria o meu recado para as noras que, de repente, estão vivendo essa situação. Que lindo. E para as sogras, Pai sogras. que, de repente, estão também vivendo essa situação. Ore pela sua nora. Talvez a sua nora ou o seu filho é tudo que ela tem. Talvez o seu filho, no seu filho, ela colocou toda a expectativa dela. Sabe? Esse relacionamento ainda não amadureceu. Então, também precisa que nós, como sogras, oremos pelas nossas noras. Oremos porque elas não olham para eles como nosso filho, elas olham para eles como o marido delas. Bem separadas as coisas. É meu marido. Então, quando a gente, né, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema, né? Por isso que eu digo que eu me identifico muito com a história de Ruth, porque eu obedeci, eu fui muito devota no sentido, assim, de obediência, de amor, de cuidado, né, de reverência à minha sogra. Então, a palavra de Deus diz que todo fruto que a gente semeia, a gente colhe, né? Então, hoje, eu colho aqueles frutos que eu lancei lá atrás. E é muito bom, assim, né, para nós que somos nora, né, para você que é nora, veja bem os frutos que você está lançando. Você que tem filho, porque você vai colher esses frutos. Muito certo. Olha, lançar o fruto da submissão, do amor, da obediência, do perdão. Exercite o perdão, exercite misericórdia e compaixão, tanto a nora com a sogra, com a sogra com a nora, porque família é isso. Somos diferentes, mas fomos chamados por Deus para viver um propósito só. Que lindo, pastora, que lindo. Meu Deus, a senhora, né, é uma fonte de sabedoria, né, e a gente sabe que isso vem, claro, da maturidade, né, mas também muito do Espírito Santo, né, daquilo que ele tem, a senhora tem visto, tem ouvido, tem vivido, né, e é muito bom lhe ouvir, muito bom aprender, né, com pessoas que estão na caminhada aí mais à frente da gente, que já passaram, né, por tantas coisas. Que Deus me ajude, né, a ser sogra, que eu também tenho 2 meninos. Então, né, mãe de menino, né? Olha, mas eu quero como uma Zela pela tua sogra. uma amiga minha falou, uma pastora, na verdade, né, conhecida nossa, entre nós, ela falou assim, olha, aprenda, né, desde nova, que você precisa ser amiga da sua nora. Você precisa ser amiga dela, né? Como se ela fosse sua filha. Como se ela fosse uma filha realmente sua. Né? Então você vai
Isso é muito bom, né? A gente aprender desde cedo, né? Com exemplos de referência. Que maravilha, pastora. Aprendemos hoje, então, sobre, né, o quanto Ruth foi obediente. Pastora, achei aquele versículo lindo. Gente, eu já li várias vezes Atos, eu não tinha prestado atenção nesse versículo, né? Que a pastora leu, eu Esse vou versículo ler, porque ele foi a base, né, da nossa live mexe de hoje. muito comigo. 5:32, que fala assim, gente, olha só. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concede aos que lhe obedecem. Então, quer ser uma mulher dirigida pelo Espírito Santo? Seja obediente, né? Seja obediente a princípios, seja Amém. obediente à autoridade, seja obediente à palavra. Que coisa linda, né? Seja corajosa também, não tenha medo de romper, né? De romper com lugares, de romper com religião, de romper com família, Amém. né? Se estivermos dentro de um propósito, dentro de uma direção de Deus, é o Senhor que determina o destino, né? O Senhor que apoia nos nossos caminhos. E para finalizar, a pastora falou sobre lealdade, né? Que lealdade vai além da fidelidade, né? Além da fidelidade. Eu penso, pastora, que lealdade é escolher permanecer quando é possível escolher sair, né? Quando é possível escolher ir embora, né? Mas é escolher permanecer. Eu achei É. muito tremendo, muito tremendo. Pastora, ora pela gente, né? Ora por essas mulheres que estão conosco nessa manhã, que Deus nos dê essa sabedoria de Ruth, essa sabedoria também que a pastora tem, para que a gente seja essas mulheres posicionadas no Senhor. Amém. Só quero deixar um pouquinho algo bem frisado aqui para que nós lembramos que o livro de Ruth, né? O livro de Ruth, na cultura hebraica, ele é lido todos os anos na festa dos Pentecostes. Olha só. Olha que história que essa moça construiu. O livro dela é lido, relembrado a história todos os anos na cultura hebraica, na festa dos Pentecostes. Isso significa o quê? Que toda a história de Ruth aponta para Cristo. Que a minha vida e a sua vida possa apontar para Cristo. Porque a obediência, né, ela só nos é derramada sobre a nossa vida, nós somos encharcadas de obediência através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Maravilha. Quero muito que a minha história seja lembrada, seja contada para edificar outras vidas, assim como nós estamos sendo hoje edificadas através da vida de Ruth, através da história dela, né, do legado que ela deixou, que alcança eu e você, eu e todas as mulheres, né, que meditam nessa história. Amém. Amém? Glória a Deus, pastora. Pode orar, fica à vontade. Amém. Pai, nós queremos te agradecer. Nosso coração se regozija na tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está o tempo todo nos alinhando, nos ensinando, nos direcionando, e nós te somos gratos por isso, Pai. Muito obrigado pela tua preocupação conosco. Obrigado porque o Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Aonde nós não tem lugar, se nós descermos no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se nós subirmos às alturas, lá tua mão nos alcança. Para onde fugiremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, que nós possamos permanecer, Senhor, firmes na tua presença, porque a tua presença é que vai fazer toda a diferença, assim como fez, Senhor, na vida de Ruth, a tua presença na vida de Noemi fez a diferença na vida de Ruth. A Moabita, a improvável. Quantas de nós, Senhor, somos improváveis? Não achamos que nós não fomos escolhidas, não temos propósito. Acontece com todo mundo e não acontece, Senhor, os teus olhos nos veem. Os teus olhos veem a cada uma das tuas filhas. E que nessa manhã elas sejam encharcadas de sabedoria, de discernimento, de fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede da tua palavra, que é tão instrutiva, que é vida, que é alimento, que é direção para nós, que os nossos olhos sejam abertos nesse dia, que os nossos ouvidos estejam abertos para que nós possamos te ouvir. Eu abençoo a vida
das minhas irmãs, tanto das sogras como das noras, que cada uma receba a sua medida de graça para esse dia, que cada uma receba, Senhor, do Senhor, a porção necessária para esse dia, da tua palavra, do pão da vida, que cura, que salva, que transforma, que liberta, que nos capacita, Senhor, a obedecer, a ter coragem, a ser leal, é tudo pelo teu Espírito Santo. Então, que o teu Espírito Santo seja derramado nas nossas vidas, na vida das minhas irmãs, nesse dia. E que o teu nome seja ainda mais exaltado e glorificado, porque é tudo que vem de ti, tudo passa por ti e tudo volta para ti, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, Grandemente. amém. Pastora Miriam, meu Deus, não tem nem palavras para lhe agradecer. Que manhã Foi um gloriosa, prazer. que tanta coisa, né? Tanta coisa que o Espírito Santo ministrou no nosso coração. E para mim foi um privilégio enorme, muito grande estar aqui com a senhora. Que isso se repita, em nome de Jesus, né? Que mais vezes o Senhor prepare esse aqui. Amém. Obrigada mesmo, tá? Te amo, tá? Te amo muito, Obrigada, muito, muito. também te amo. Que Deus abençoe. Amém. Grandemente. Amém. Obrigada por tudo aí, gente. Um beijo para vocês também. Deus abençoe. Até a próxima.